Olá, o Câmara Entrevista Série Profissões fala hoje sobre o curso de Técnico em Segurança do Trabalho. Esse curso é o mais procurado no Brasil de acordo com o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. E o nosso convidado para falar sobre esse tema é o professor do Senac de Jaú, Carlos Valbueno. Muito obrigada pela sua presença, Carlos. Eu que agradeço o convite. Bom, essa profissão tem ganhado cada vez mais destaque no mercado de trabalho. Mas o que os alunos esperam do futuro profissional? Quais são as ambições deles, os medos? Acompanhe essa matéria que nossa equipe fez lá no Senac e veja. O Brasil é o quarto país com mais acidentes de trabalho no ranking mundial. Fica atrás apenas da China, Estados Unidos e Rússia. Os números são da Organização Internacional do Trabalho. Esses dados mostram que cada vez mais as empresas precisam estar atentas à segurança no ambiente profissional. O Ministério do Trabalho estabelece que as corporações sigam as normas regulamentadoras. O objetivo é estabelecer requisitos mínimos para a segurança e saúde do funcionário. O técnico em segurança do trabalho é o responsável pelas inspeções das condições de trabalho do empregado. Também é preparado para orientar sobre os riscos que a empresa pode oferecer. Ana Cláudia é aluna do curso. Para ela, o profissional da segurança está ganhando espaço no mercado. A gente percebe que o Brasil tem uma necessidade muito grande, né, na parte de segurança do trabalho, e é uma parte que tende a crescer muito. A atenção está sendo mais voltada à importância mesmo de abordar a segurança do trabalho nas empresas. O curso técnico para a formação deste profissional é o mais procurado no Brasil, de acordo com o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. O crescente número de vagas e o salário são os principais atrativos. Dá ampla variedade, né? Assim, o técnico pode trabalhar em vários tipos de empresas e tal. E também aquelas pelo salário também, que é muito atrativo também. Para o aluno Diego Gabriel, o curso técnico é apenas o começo. Ele pretende cursar uma faculdade e atuar em grandes empresas. Já que tem que sonhar alto, né? Imagino formando em engenharia, especializando na área de segurança e quem sabe chegar um dia, sei lá, uma empresa top, por exemplo, Petrobras. Professor, o que faz então exatamente o técnico em segurança do trabalho? A atividade fim dele é a prevenção dos acidentes, né? Ela foi criada para fazer a prevenção dos acidentes. E agora, com as novas normas de gestão que estão aparecendo, ele também desenvolve a gestão de prevenção dos riscos ambientais, prevenção do meio ambiente, né? Tudo relacionado a essas áreas. E como que você se interessou por esse setor? Conta um pouquinho da sua história, no que você trabalhava antes. Bom, eu sou bombeiro já há 26 anos, né? E o bombeiro ele trabalha na parte de curativa, ou seja, quando acontece algum sinistro, nós vamos lá e tentamos resolver o problema. E eu já dava alguns cursos no Senac referente a primeiros socorros, e quando veio esse curso para Jaú. Eu analisando as competências do curso, no qual eu ia dar uma disciplina também de tecnologia e prevenção de sinistro e primeiros socorros, eu me interessei, achei o curso interessante para que eu pudesse ter um conhecimento também da parte preventiva, tendo em vista que na área de segurança do trabalho nós trabalhamos mais na prevenção e muito menos na curativa. E como bombeiro eu trabalhava mais na curativa. Aí eu fiz o curso, né, me especializei, fiz vários cursos de higiene ocupacional e gostei muito da área, estou atuando já há 17 anos na área como técnico. E como bombeiro você não atua mais? O bombeiro esse ano eu parei, esse ano eu me aposentei lá. É interessante então que você pega o lado preventivo e depois, no caso de acontecer um acidente, né? Exatamente, então eu conheço, fazer esse curso me capacitou para conhecer os dois lados, né? A parte de prevenção e quando a prevenção falha, o que a gente tem que fazer para fazer a parte curativa, para reparar essa falha na prevenção. E hoje você é professor e quais são as principais disciplinas que você ensina dentro de sala de aula para os seus alunos? Como eu sou o professor mais antigo da unidade, né, eu pego as disciplinas, a maior competência das disciplinas, né, principalmente as relacionadas à prevenção dos acidentes, higiene ocupacional. Higiene ocupacional é uma ciência que estuda os efeitos dos agentes ambientais no organismo humano, e a parte de gestão, né, que sou pós-graduado em Sistema de Gestão Integrada, então eu também atuo nessa área.
E essa grade ela é bem completa? Você acha que ela supre a necessidade de conhecimento dos alunos? Sim, é um curso bastante técnico, né? É um curso dividido em 7 módulos, o nosso curso. Tem até noções de empreendedorismo. E a área de segurança do trabalho é uma área bastante técnica, né? Trabalha com leis, trabalha com portarias. E às vezes portarias e leis que conflitam, né? Principalmente as ministeriais, do Ministério do Trabalho, e as previdenciárias. Nós estamos com um problema principalmente relacionado à insalubridade hoje, né? Porque a Previdência ela relata uma metodologia de quantificação ambiental e o Ministério do Trabalho relata outra forma. Então isso gera conflito na parte judicial. E, então é um curso bastante técnico em que o aluno tem de se esforçar bastante para conhecer realmente todas essas particularidades. E quais que são os segmentos que mais empregam esse profissional? É assim, existe o que regulamenta as nossas atividades são as normas regulamentadoras, né? Quando eu comecei a trabalhar, a atuar, eram 26, eram 28 e hoje são 36 normas regulamentadoras. Dentre essas normas regulamentadoras, existe a norma regulamentadora número 4, que fala sobre o SESMIT, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Nessa norma, as empresas são catalogadas em virtude do seu CNAE, Classificação Nacional da Atividade Econômica. Cada empresa tem o seu CNAE e é agregado a esse CNAE um número que nós chamamos de grau de risco. Então, dependendo do grau de risco e dependendo do número de funcionários, nós fazemos uma tabulação e verifica-se se há necessidade de ter o SESMIT. O SESMIT não é composto apenas do técnico de segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho é um membro desse SESMIT. O SESMIT é composto por engenheiro do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, o técnico e auxiliar de enfermagem do trabalho. Todos eles com especialização na área de prevenção. E dependendo do risco da empresa, ela verifica-se, e o número de funcionários, verifica-se quantos técnicos precisam, se precisa de médico ou não. Por isso que tem algumas empresas que têm médico, engenheiro, enfermeiro e o técnico, tem empresas que só têm o técnico e tem empresas que não tem nada. Mas mesmo essa empresa que não é obrigada, não tem uma exigência normativa de manter em seu corpo de funcionários um técnico de segurança do trabalho, um SESMIT, ela tem de desenvolver as atividades prevencionistas descritas nessas normas regulamentadoras. Isso tem sido cada vez mais comum, né? As empresas contratarem os profissionais para darem palestras, orientações, mesmo que não tenha que ter um profissional lá em loco todos os dias trabalhando na empresa. Exatamente. Né? E justamente em virtude dessas modificações, dessas alterações das leis, principalmente as previdenciárias, né, estão levando as empresas a procurarem essa área para desenvolver um trabalho preventivo. E quanto a esse grau de risco das empresas que você estava comentando, né? As que têm maior grau de risco precisam de mais profissionais na área de segurança do trabalho. E quais são essas empresas? Quais segmentos? Trabalham na área de mineração, na área metalúrgica, né, na área trabalham com explosivos, né, essas que são mais perigosas, que geram mais riscos ao trabalhador. Então, quanto mais risco, maior é o número dele. E a partir de quantos funcionários a empresa necessita desse profissional? Também varia? Depende do grau de risco. Então, uma empresa do grau de risco 4, com 50 funcionários, já há necessidade de ter pelo menos um componente do SESMIT. Uma empresa do grau de risco 1, provavelmente a partir de 1.000 funcionários, tem de ter o SESMIT. E como está o mercado de trabalho, professor? Ele está aquecendo bastante, né, na área. Porque, em virtude, como já falei, das mudanças das legislações previdenciárias e do Ministério do Trabalho, em virtude da conscientização de algumas empresas, em virtude da cobrança de clientes dessas empresas, principalmente clientes de multinacionais, que entende-se que você não tem uma qualidade, você não tem um serviço de boa qualidade se você não investir em segurança do trabalho. Existe a preocupação de eu ter um cliente, né, de eu ter uma mercadoria que realmente atenda às exigências normativas, principalmente hoje em virtude das ações regressivas. Os que vencem essas ações regressivas. Se um funcionário se acidenta, a Previdência vai cuidar desse funcionário, porém, se for gerado esse acidente, essa lesão, esse trauma for gerado por falta do cumprimento das exigências legais, a Previdência poderá cobrar das empresas a restauração, a recuperação desse funcionário, financeiramente, fato que não ocorria até pouco tempo atrás. E aqui no interior tem campo para esse profissional? Tem, lógico que aqui o número das empresas é um número menor, né, o grau de risco aqui é bem baixo, mas
tendo bastante procura, né? Os alunos já saem basicamente, uma grande parte, aqueles que se esforçam, fazem por merecer, já saem praticamente empregados. E o salário é bom? O salário é bom. Está em torno, hoje, o salário do técnico de segurança do trabalho na capital é 1.530 e no interior 1.480. Desculpa, 2.530 na capital e 2.480 no interior. E um funcionário de uma empresa que já está há bastante tempo nesse setor pode chegar até quanto o salário de um técnico em segurança do trabalho? Aí depende muito, né? Por exemplo, tem empresas que já abrem o concurso para técnico em segurança do trabalho com salário inicial de R$5.000, né? Principalmente no norte, nordeste, quando pegam profissionais bem formados aqui e levam para lá pagando um salário bem mais motivador, né? Entendi. E o técnico, na verdade, ele tem um trabalho muito importante que muitas pessoas não sabem, mas são vários tipos de risco que ele analisa dentro da empresa, né? Não é só o risco do acidente, tem outros que seriam os riscos ambientais. São 5 tipos, é isso? Isso. Quais são os riscos que o técnico avalia, então? A essência de um trabalho de um técnico de segurança é a prevenção dos acidentes. E na lei que regulamenta, que preconiza sobre acidente do trabalho, ela classifica no seu artigo 21 que são considerados também acidentes do trabalho as doenças, né, geradas pelos esses agentes ambientais. A diferença é que quando você pega um acidente, que nós chamamos de acidente típico, né, já ficou formalizado lá aquele acidente em virtude do trauma que a pessoa sofreu. A doença não. A doença ela tem uma evolução demorada, que fica difícil, às vezes, você pegar o nexo causal. O que é o nexo causal? A relação entre essa enfermidade e o trabalho que a pessoa desenvolve. Esse trabalho que a pessoa desenvolve não existe hoje. Nós pegarmos uma matéria-prima e transformarmos num produto acabado que não tenha como resultante esses riscos ambientais. Que esses riscos ambientais são os agentes físicos, que são os principais que tem, que é o ruído, que é o frio, que é o calor, que é a umidade. Existem os riscos químicos, que é um risco bastante complexo também. Nós temos hoje mais de 20 milhões de produtos químicos no mundo. Isso falando de produtos puros, porque existem alguns produtos que ocorrem a mistura de produtos gerando subprodutos, no qual nós desconhecemos o real perigo desses produtos, né? Os produtos químicos são as poeiras, os solventes, as névoas, os fumos, né? E existem os riscos ergonômicos, que estão relacionados à postura, trabalho noturno. O risco biológico, que é um risco bastante complexo também, pela dificuldade de estarmos enclausurando, de estarmos isolando esse risco. E os riscos de acidentes, dependendo da literatura, também chamados de riscos mecânicos, né? Que são os riscos relacionados a máquinas sem proteção, risco de incêndios. Você poderia citar para a gente quais são as principais normas regulamentadoras do setor? Sim, todas as normas são bastante importantes, né? A primeira norma, a norma regulamentadora número 1, é chamada Diretrizes Gerais. É aí que vai estar falando sobre a necessidade do desenvolvimento do trabalho. Essa norma está passando por uma alteração e ela vai virar Gestão de Segurança do Trabalho. Então ela vai ficar uma norma bastante complexa, vai ficar uma norma bastante abrangente, que realmente vai desenvolver um trabalho de gestão e não apenas o cumprimento de algumas exigências legais. Todas as demais normas, elas se interagem, né? Mas as principais são a NR5, que fala sobre Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes do Trabalho, que essa comissão é uma comissão formada por representantes dos empregados e dos empregadores, que paralela à atividade que ele desenvolve na indústria, ele também desenvolve atividade de prevenção. Então, uma parcela do seu horário de trabalho, de acordo com as particularidades da empresa, de acordo com o perfil organizacional, faz com que esse funcionário saia do seu campo operacional e vá fazer inspeções de rotina, vá fazer orientações, verificar extintores e assim. Isso ele desenvolve de acordo com o perfil organizacional da empresa. Depois tem a norma regulamentadora número 6, que fala sobre o IPI, Equipamento de Proteção Individual. Também é uma norma bastante interessante, porque se você não colocar uma proteção adequada ao funcionário, que cause uma atenuação correta, porque hoje a Previdência ela fala isso, antigamente o Ministério do Trabalho ela falava, basta entregar o equipamento de proteção individual ao funcionário, e hoje
A Previdência fala ao contrário, ela fala assim, não basta entregar o protetor, nós temos também de comprovar a eficácia, a eficiência desse equipamento. Então já ficou bem mais complexo a escolha, a seleção, o treinamento desse funcionário para a utilização dos equipamentos. Depois tem a norma regulamentadora número 7, que fala sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É um programa que, como eu falei para você, tem os riscos ambientais. Esses riscos ambientais, se eles não forem monitorados, eles podem estar resultando em doenças ao trabalhador. Então esse programa, que é coordenado por um médico com especialização em medicina do trabalho, ele vai pegar todas as informações contidas numa outra norma regulamentadora chamada norma regulamentadora número 9, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, onde nesse trabalho, nessa norma, nós desenvolvemos um programa para reconhecer, antecipar e controlar os efeitos ambientais. Então nós quantificamos e levamos as informações para o médico. Aí o médico ele desenvolve esses dois programas, tá? Uma coisa que está mudando, porque até pouco tempo atrás, esses dois programas, NR7 e NR9, eram apenas documentos. Então a empresa tinha interesse de ter um documento, caso aparecesse um auditor do Ministério, ela apresentaria o documento. Hoje não, hoje já está mudando uma visão. Na realidade isso não é documento, isso é um programa. Tá? E é um programa de melhoria contínua. Tem sempre de estarmos fazendo o desenvolvimento num reconhecimento correto, uma antecipação correta, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo. Tá? Então é muito importante a interação dessas duas normas, a 7 e a 9. Uma outra norma bastante complexa também, que gera bastante informações, que geram bastante curiosidade, bastante ações trabalhistas, é a norma regulamentadora número 15, que fala sobre a insalubridade. É uma norma, todas as normas regulamentadoras foram editadas em 1978. E a 15 ela nunca passou por algumas alterações significativas. Então a metodologia de quantificação ambiental descrita na 15, na NR15, são metodologias que ainda não estão atualizadas. E ela precisa, com urgência, ser modificada. E já está o Ministério do Trabalho, já está aberto para consulta no site do Ministério do Trabalho, as modificações que estarão surgindo nessa norma regulamentadora que fala sobre a insalubridade. Depois tem várias outras normas regulamentadoras, que falam sobre assuntos diversos, como prevenção de incêndio, trabalho em altura, trabalho em frigorífico, caldeiras, edificações, enfim, são 36 normas. Tá? Uma evolução muito grande hoje, referente à norma regulamentadora, é que antigamente o Ministério ele editava a norma e colocava para nós cumprirmos a norma. Hoje, a partir da norma regulamentadora número 30, elas são formadas através de comissões tripartite. O que é uma comissão tripartite? São 3 partes. Então, tem a representação do governo, a representação dos empregados, a representação dos empregadores, que se reúnem, formam uma comissão para estar fazendo alterações ou a edição de novas normas regulamentadoras. Então isso foi com a norma regulamentadora número 10, foi com a norma regulamentadora número 12, que já passaram por alterações, e as novas normas já estão sendo feitas nesse novo formato. E essas normas, várias que você citou e algumas que não vai dar tempo da gente falar, elas suprem as necessidades do setor ou precisariam de mais normas, precisa de mais atualizações? Você até citou que tem uma aí que está para ser atualizada, né? O que você acha sobre isso? Olha, eficiente? É assim, olha, quando nós falamos sobre prevenção dos acidentes do trabalho, é uma coisa simples. Se a gente falar sobre prevenção das doenças do trabalho ou as doenças profissionais, é uma coisa mais complexa, porque envolve os conceitos de higiene ocupacional ou higiene industrial, depende da literatura que a gente pegar. Aqui no Brasil a gente fala mais higiene do trabalho ou higiene ocupacional. Ela é bastante complexa porque, como eu falei para você, existe aquele conflito de leis. Quando a gente fala sobre insalubridade, eu tenho que trabalhar obrigatoriamente com a norma regulamentadora número 15. E lá tem a metodologia, por exemplo, de quantificação de ruído. Se eu pegar para fins de aposentadoria especial, eu tenho de seguir as portarias da Previdência. Então lá tem as metodologias um pouco diferentes. Elas falam que nós temos de seguir as metodologias da Fundacentro e os limites de tolerância da NR15. Então ocorre um certo conflito. Mas se a empresa tiver uma conscientização da necessidade de investimento nessa área, ela vai colher bons frutos, porque um trabalhador saudável ele produz mais, evita menos gasto em maquinarias, então ele vai ter um bom retorno
sobre isso daí. Aproveitando esse gancho, então quais seriam os principais resultados que a empresa pode obter quando ela investe em segurança do trabalho? A primeira coisa é o trabalhador saudável. O trabalhador desenvolvendo sua atividade laboral num ambiente seguro. Isso é o principal resultado que vai ter. O trabalhador desenvolvendo sua atividade num ambiente seguro, num ambiente motivador, ele vai produzir mais. Então, como consequência, ele vai ter o aumento de sua produção. Se conseguirmos evitarmos os acidentes, nós vamos evitar as ações regressivas, as ações trabalhistas, gastos com reparos em máquinas, diminuição da produção, porque um funcionário acidentado eu tenho de retirar ele do campo laboral e colocar outra pessoa que talvez não vá produzir da mesma forma como aquela pessoa produz. Então o investimento, existe um estudo que fala que cada dólar que nós investimos em segurança do trabalho, ocorre um retorno de $7 para a empresa. Bem interessante esse dado. É interessante. Só que o problema é que esse retorno de $7, ele não vem em notas, né? Ele vem nesses aspectos que eu falei para você. E que às vezes isso aí não é quantificável. Então por isso que as empresas, ainda algumas empresas, entendem como segurança do trabalho é um custo. E na realidade não é um custo. Quando eu comecei a estudar segurança do trabalho, quando os docentes perguntavam para nós qual que é a principal atividade de um técnico de segurança do trabalho, a resposta nossa era trabalhar no sentido de preservar a integridade física e psicológica dos trabalhadores. Hoje não. Hoje, se um empregador pergunta para o técnico qual que é a sua função, a resposta do técnico deverá ser produção. O técnico de segurança do trabalho, ele atua na produção, desenvolvendo atividades preventivas. E falando em dinheiro, né, quando mexe no bolso, fica caro investir em segurança do trabalho? Não fica caro. Apesar dos grandes benefícios que tem, né, é um investimento alto ou não? Lógico. Se você tem uma empresa com uma complexidade um pouco maior, que requer a necessidade de uma quantificação química, aí sim você tem de estar direcionando um valor maior para a prevenção. Os equipamentos de quantificação ambientais não são baratos, as metodologias que nós temos de estar adquirindo também não são baratas, os amostradores, o trabalho do laboratório não é barato, mas o retorno que traz esse levantamento, e você fazer a posterior monitoração desses riscos, vai trazer um retorno muito bom para a empresa. Esse assunto da segurança do trabalho, ele está em pauta na mídia, principalmente por causa da questão da Copa, dos acidentes que tiveram nos estádios, na construção dos estádios, né? O que você achou desses episódios que passaram aí na mídia? A gente fica triste, né? Nós ficamos tristes, porque realmente são acidentes que poderiam ter sido evitados, né? E não só o descumprimento da lei, das exigências, né? Uma coisa bastante interessante é que a maior parte dos acidentes são gerados por fatores pessoais de insegurança. Que são fatores pessoais de insegurança? São aqueles atos que nós cometemos em que nós deixamos a segurança do trabalho de lado. Então ainda tem uma falta de conscientização muito grande por parte dos trabalhadores. Então eles enxergam que aquelas exigências de estar utilizando o equipamento de proteção individual, de estar encaminhando para fazer exame médico, de estar elaborando aquelas normas, as ordens de serviço, a permissão de entrada, eles acham isso daí que é desnecessário, que a empresa está criando isso aí somente para pegar no pé dos funcionários. Na realidade, além de ser exigência normativa, é prevenção dos acidentes. Não precisa, eu acho que uma coisa que seria bastante interessante é a mudança de cultura. E as palestras até são importantes por causa disso, né? Além de ter o técnico na empresa, ele interagir com os funcionários, passar esse conhecimento para eles entenderem a importância de usar esses equipamentos de segurança. Sim, sem dúvida alguma. É muito importante que o funcionário saiba o porquê que ele está fazendo aquela atividade, o porquê que ele está usando aquele equipamento. E não apenas você colocar um equipamento para ele aleatório e não explicar nada. Então ele tem de entender realmente que aquilo lá é uma forma de bloqueio dos agentes ambientais no seu organismo. E as doenças ocupacionais também é um problemão isso aí, né? É mais problemático ainda do que os acidentes em si, né? Apesar, como já falei, a doença, tanto a profissional como a doença do trabalho, são considerados acidentes. Mas o problema das doenças é que ela tem uma evolução demorada. E às vezes a pessoa trabalha em um determinado ambiente, é exposto a alguns determinados agentes ambientais que não desencadearam ainda uma doença nesse trabalhador. Aí ele sai
ele está ausente desses riscos ambientais, mas a doença continua tendo o seu processo evolutivo, que ela já iniciou. Então, quando desencadeia essa doença, ocorre o seguinte questionamento: por que ele adquiriu essa doença, sendo que ele não tem exposição a esses riscos ambientais? É porque essa doença veio em atividades anteriores. Para trabalhar preventivamente, para evitar isso, o que nós temos de fazer? Existem dois aspectos. O primeiro é você pensarmos em atendimento à legislação. É uma coisa. Outra coisa é você pensar em atender a legislação e levar em consideração a suscetibilidade individual. Por que eu falo isso? Na norma regulamentadora número 15, ela fala sobre limites de tolerância. Então, por exemplo, a amônia, o contato com a amônia até 20 partes por milhão não é considerado insalubre. Superior a isso é considerado caso de insalubridade. Porém, ninguém garante que uma pessoa que esteja inserida no ambiente com 10 partes por milhão no ambiente ou 15 partes por milhão, que ela não possa adoecer. Então, ou seja, naquele ambiente, o limite de tolerância está abaixo do estipulado pela norma regulamentadora. Porém, em virtude da suscetibilidade, daquela fragilidade que aquela pessoa tem, daquela sensibilidade que ela tem a esse produto, ela pode adoecer. Professor, esse tema de segurança do trabalho é muito amplo, né? Daria pra gente ficar horas aqui conversando sobre ele. Nosso tempo é curto, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os alunos que estão pretendendo ingressar nessa área, mas ainda estão com alguma dúvida. Que dica que você daria? Olha, eu sou suspeito em falar porque realmente eu gosto muito dessa área, tá? Uma dica que eu deixo para os alunos, que realmente um bom profissional, ele é aquele que faz o que ele gosta. Então, realmente verificar se ele tem essa vocação para a área de prevenção, é o primeiro aspecto. Se ele tiver realmente a habilidade, se ele tiver a vocação para a prevenção dos acidentes, é fazer o curso e estudar. Estudar bastante. Porque antigamente, eu te lembro que minha mãe falava, né? Estuda, porque o importante é ter o certificado na parede, senão você não vai trabalhar no Banco do Brasil e nem ser professor. Que na minha época, né, eram as duas melhores profissões. E hoje não. Hoje o certificado não significa mais nada. O que significa hoje, o que tem bastante relevância, realmente é a competência do trabalhador. É a competência que ele tem de desenvolver suas atividades. Então ele tem de ser uma pessoa comunicativa, ele tem de ser um líder, ele tem de ser motivador. O pessoal da prevenção tem de saber motivar os funcionários para a prática prevencionista, e estudar. Eu cheguei ontem, estava em São Paulo, fiquei uma semana fazendo curso, volto em maio para concluir esse curso, porque é um aprendizagem contínuo, tá? Está surgindo muita coisa bonita. Hoje tem a sociedade americana, a espanhola de higiene ocupacional, é uma sociedade nova, está surgindo, colocando muita metodologia, muita coisa bacana no mercado que a gente tem. Se a gente realmente quer fazer um trabalho de prevenção, a gente tem de conhecer. Tem que estar sempre atualizado. Sempre atualizado, é o principal. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui, professor. Nós conversamos com o professor do curso de Técnico em Segurança do Trabalho, Carlos Balbueno. E caso você queira rever esta e outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcamjaú, ou ainda curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/tvcamarajaú. Obrigada e até a próxima.